Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bem, todos em paz, com saúde, não é? E aí, estamos na luta, não é? Mais uma aula, mais uma vez que vamos nos encontrar, e eu espero que vocês estejam estudando, fazendo as atividades, tá? Qualquer dúvida, pode conversar comigo, pode falar comigo pelo, pelo meu, pelo meu WhatsApp, tá certo? Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo. Aguarda um pouquinho que eu respondo, tá bom? E hoje, dando continuidade ao nosso assunto de ciências, né? Ciências naturais, a gente vai dar continuidade com estudando quem? Estudando o sistema imunitário, tá? Então, na última vez que nós nos encontramos, nós estudamos o sistema cardiovascular, tá? Não sei se vocês lembram, o sistema cardiovascular, aquele sistema que tem o coração, o sangue, os vasos sanguíneos, né? Porque esse sangue, ele transita pelos vasos sanguíneos, que são veias, artérias e capilares, tá bom? E é através do sangue, dos vasos sanguíneos, que tudo passa pelo nosso corpo, sejam nutrientes, sejam toxinas que vão ser retiradas, algum medicamento que a gente toma, e também por esse sangue transita, né? Faz um trajeto aí, os agentes invasores, tá? Então, o nosso organismo, pessoal, ele trava uma luta constante, é uma luta que é invisível para muitos de nós, tá? Essa luta, ela só deixa de ser invisível, na verdade, quando acontece uma manifestação através da doença. E aí nós percebemos que a luta está acontecendo, mas essa luta, ela é constante, tá bom? Ela não tem trégua. E o nosso sistema imunitário é justamente aquele que vai combater, tá? Esses agentes invasores. E nosso sistema imunitário, ele é dividido em algumas etapas, tá? A gente tem aí algumas linhas de defesa. Nós vamos falar aqui bem rápido, tá bom? Porque eu quero que vocês entendam o mais importante, tá? Bom, nosso sistema de defesa, ele é dividido em algumas linhas de defesa. A primeira é a nossa pele. Nossa pele, ela é uma barreira protetora, tá bom? E nós temos também alguns sistemas que vão ser coadjuvantes, eles vão atuar aí em auxílio, tá? Em parceria com o nosso sistema imunitário. Temos aqui, por exemplo, o sistema linfático, que eu pedi que vocês lessem, né, dessem uma lida, fizessem um resumo sobre o que é o sistema linfático. Eu vou explicar rapidamente aqui. Quando o nosso sangue, qual é o objetivo de tudo? É levar tudo para as nossas células. É a entrada e a saída de substâncias das nossas células, tá? Então, tem que entrar nutrientes, tem que entrar o oxigênio, tem que entrar algumas outras substâncias. E quando vai sair da célula, porque a célula também libera substâncias de dentro dela, substâncias que são importantes para nós, como proteínas, hormônios, aminoácidos, enfim, substâncias que são importantes para nós, que são fabricadas lá dentro da célula, tá? E também substâncias que a célula não precisa mais, que ela precisa retirar do nosso organismo. Quando essas substâncias sai pelo sangue, extravasa, transborda um pouco do líquido do sangue. Esse líquido que é transbordado, vamos dizer assim, ele agora é transportado, ele é pego, não mais pela corrente sanguínea. O sangue saiu, o sangue toma o rumo dele lá pela corrente sanguínea. E aí nós vamos ter aí um sistema paralelo, é como se fosse duas ruas, tá? É como se fosse duas avenidas ali paralelas, uma do lado da outra. Então, a gente tem o sistema sanguíneo e o sistema linfático correndo em paralelo. Não são juntos, estão em paralelo, tá
certo? Então, esse sistema linfático, ele serve para isso. Ele vai atuar na drenagem. O que é drenar? Retirar o excesso de líquido, tá? Para não ficar ali acumulado, tá? Por isso que tem pessoas que, às vezes, elas engordam e aí a gente diz que estão com retenção de líquidos. Muitas vezes não estão nem gordos, estão só inchados, porque o sistema linfático não está funcionando adequadamente e esse líquido não está sendo drenado, não está sendo retirado de forma adequada. E compondo todo esse sistema, a gente vai ter diversos órgãos que vão atuar na nossa defesa, como, por exemplo, os linfonodos. Os linfonodos são estruturas que estão espalhadas pelo nosso corpo. Tem aqui debaixo da axila, tem na virilha, tem aqui no pescoço, tá? Nós vamos ter também as tonsilas, como a gente tem a amígdala, por exemplo, que estão aqui e inflamam com frequência, né? Por quê? Porque ficam, tanto as tonsilas como os linfonodos, eles vão fazendo aí uma filtragem, tá? De micro-organismos, de toxinas, de substâncias que podem fazer mal para o nosso organismo. E às vezes eles inflamam. Então, essa inflamação é só um indicativo que o seu corpo está lutando, tá bom? E nós temos também, compondo esse sistema linfático, a linfa. A linfa, ela é um líquido esbranquiçado, justamente esse líquido que saiu da célula, partiu aí para uma outra via, né, que é a via linfática. E esse líquido, ele é composto por plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, e glóbulos brancos. Vamos conhecer agora quem são esses glóbulos brancos, tá? Os glóbulos brancos, eles fazem parte das defesas do nosso organismo. Nós temos uma quantidade enorme de células, tá? Que nós vamos denominar de anticorpos, porque combatem, tá? Os agentes infecciosos, os micro-organismos, as toxinas, tudo que adentrar o nosso corpo, tá bom? Então, nós temos aqui uma série de células de defesa. Para vocês, o que interessa é que todas elas têm um nome geral de anticorpos, mas elas têm nomes específicos também, com funções específicas. Então, por exemplo, num ferimento que você cortou, já tem uma atuação aí dessas células, tá? Desses anticorpos. Por quê? Porque vai estar havendo uma lesão ali na sua pele, no seu corpo. Pode ser um corte interno, pode ser externo, seja o que for, tá? Aqui é a demonstração de um corte externo, como se fosse um corte na pele. O que vai acontecer? Aqui é a corrente sanguínea, tá? Aqui saiu, começam a vir, tá? Eles recebem o sinal que algo não está legal, eles correm e vão lá lutar contra esses invasores. E nessa luta, decorrente dessa luta, a gente vai ter o quê? A manifestação, que é através de inchaço na pele, edema, que é o inchaço, vermelhidão na pele, formação de pus, que pus é o quê? São essas células de defesa que morrem junto com os invasores, tá? Então, forma, então, essa região que a gente conhece popularmente com o nome de pus, tá? Bom, o nosso organismo, ele precisa se imunizar, então ele se imuniza de forma natural, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Recebeu o ataque de um invasor, ele já corre, os anticorpos já entram em ação, às vezes essa ação pode ser rápida, às vezes pode ser um pouco mais lenta, mas o nosso corpo sempre reage. E tem a imunização artificial. O que é a imunização artificial? Nós vamos ter dois tipos. Tem o soro e tem a vacina. O soro são doses de anticorpos já prontos, tá bom? Esses anticorpos, eles foram produzidos por outra pessoa ou por um animal. Geralmente se utiliza através de um animal, como por exemplo o cavalo. O que é que eles fazem? Eles colocam o antígeno, que é a substância estranha. Por exemplo, eles vão produzir um soro contra o veneno de uma cobra. Então, eles introduzem no cavalo, o cavalo vai produzir os anticorpos, tá? Depois eles vêm, tiram o sangue do cavalo, separam, pegam aqui a parte líquida
e preparam o soro. O soro, então, são todos os anticorpos prontos. Quando você tem, por exemplo, a invasão por uma toxina, por exemplo, levou uma mordida de uma cobra, uma picada de um escorpião, ali esses animais são chamados peçonhentos, porque eles introduzem a peçonha. A peçonha é o veneno. Então, é uma toxina muito forte que pode neutralizar o seu organismo e não dá tempo do seu sistema de defesa natural a agir. Então, é preciso que haja a introdução do soro, tá? Que é justamente os anticorpos que já foram produzidos anteriormente. Como eles já estão prontinhos, eles vão atuar de forma rápida, tá certo? Agora, nós temos também a vacina. O que é a vacina? A vacina já é a formação de suas próprias defesas naturais, através de quê? Da introdução de micro-organismos, que podem ser vírus ou bactérias. Eles podem estar mortos, inativos, ou então ser utilizados fragmentos, que são pedacinhos deles. Tá? São introduzidos através da injeçãozinha, não é? Ou então das gotinhas, como algumas vacinas. No caso, a poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, a vacina é isso, é fazer com que o próprio corpo produza os anticorpos. E esses anticorpos são específicos. Por exemplo, se eu tomar vacina contra sarampo, eu vou ter anticorpos que só vão agir contra o vírus do sarampo. Então, todas as vezes que o vírus do sarampo entrar em contato com o meu corpo, a minha reação, a reação dos meus anticorpos contra aquele vírus, ela vai ser quase que imediata. Quase que imediata não, imediata. Que não vai nem dar tempo de se manifestar os sintomas. Aquele vírus vai ser destruído imediatamente. É tanto que nós já temos doenças praticamente erradicadas, como, por exemplo, a paralisia infantil. Por quê? Porque a população massivamente tem sido vacinada. E a maioria dessas vacinas, elas são já quando a pessoa é criança, quando ela nasce. Tem vacina que se toma com 1 mês de idade, algumas vacinas precisam tomar várias doses, outras basta uma dose única, outras ainda, como no caso do tétano, precisa ser renovada a cada 10 anos. E nós temos alguns micro-organismos, alguns vírus, que eles sofrem mutações, que são mudanças na constituição deles, que é muito rápida. Por exemplo, a gripe. A gripe, você tomou uma vacina na gripe esse ano, no próximo ano, esse vírus se renovou. E aí o seu sistema imunológico, seu sistema, seus anticorpos específicos contra aquele vírus que você tomou a vacina, quando o novo vírus entrar em contato com você, ou seja, o vírus já transformado, aquele sistema específico dos seus anticorpos já não vão mais reconhecê-lo. Por isso que a vacina da gripe, ela é tomada constantemente, praticamente todos os anos as pessoas precisam tomar vacina contra a gripe, tá certo? Então, pessoal, ó, alguns problemas acontecem com o nosso sistema de defesa, tá? Relacionado com o nosso sistema imunitário. Eu estou voltando, povo, desculpe. Agora nós vamos para frente, tá? Já vimos o sistema linfático, as defesas do organismo. E agora nós vamos ver, nós vimos também um tipo de imunização artificial, né, que é o soro. Lembrando que os soros são os anticorpos prontos que são introduzidos, né, produzidos por outra pessoa, por um animal. E no caso da vacina, o que? É a introdução do micro-organismo morto ou semi-morto, ou pedacinhos dele, para que o nosso próprio organismo produza os anticorpos específicos. E agora nós vamos ver alguns probleminhas relacionados com o sistema imunitário. A gente vai ter aqui uma doença, que na verdade ela não é uma doença, ela é uma síndrome, que é um conjunto de sintomas causados pela introdução de um vírus específico no nosso corpo, que é o vírus da AIDS. A AIDS é uma doença que afeta todo o nosso sistema imunitário. Por quê? Porque esse vírus aqui, o HIV, ele se alimenta de células de defesa. Então, ele destrói o seu sistema imunitário. Por isso que ele é chamado síndrome
da imunodeficiência adquirida. O que é que significa imunodeficiência? Deficiência imunitária baixa. E foi o que? Adquirida. Não se nasce com isso, embora tenha problemas de imunodeficiência congênita, que a pessoa já nasce assim, mas isso é muito raro, essa condição. Aqui não, o vírus entrou. Como é que o vírus da AIDS entra no corpo? Através de relações sexuais sem proteção e através de sangue contaminado, seja por uma seringa, quando você vai tomar uma injeção, seja por um objeto cortante, como, por exemplo, até mesmo quando se vai fazer as unhas, tá? Então, é preciso que se tenha cuidado com isso, tá, galerinha? Eu sei que todo mundo é muito novo, vocês são muito jovens, mas já tem que estar atentos para isso, já tem que se preocupar com isso, tá? Porque a prevenção ainda é a melhor coisa a se fazer. E nós temos alguns outros problemas bem mais sérios, né? Porque esse daqui, embora ele seja bastante sério, a AIDS é uma doença que não tem cura, que não tem vacina, porque esse vírus é mutante, a mutação dele, a mudança dele é muito rápida. Mas eu tenho como controlar. Basta eu não fazer sexo com qualquer pessoa, ou nem fazer, ou se fizer, que seja de forma segura, com proteção, tá? E o cuidado com objetos cortantes. Vai na manicure, as meninas, observa se ali está tendo objeto de material esterilizado, tá? Os postos de saúde hoje, todos já usam seringas descartáveis, né, se você vai tomar uma injeção e tudo. Também se faz exames, né, quando vai fazer doação de sangue. Então, o sangue hoje ele já é todo preparado, tá? Então, mesmo assim, a gente tem que tomar os cuidados. Agora, uma doença como lúpus é uma doença que não se tem ainda uma causa definida, né? Por que ele acontece, mas é uma reação do sistema imunitário. É por isso que é chamada autoimune, porque é o próprio sistema imunitário reagindo contra o corpo, tá certo? O corpo da pessoa. E aí, a pessoa vai desenvolver anticorpos que reagem contra as células normais, desencadeando uma série de reações negativas. O lúpus, ele realmente é uma doença muito séria, mas ele não é tão comum, tá certo? Então, ele afeta vários sistemas do nosso corpo, ele pode afetar o sistema respiratório, pode afetar os rins, causa manchas pelo corpo inteiro, feridas na boca, tá certo? E outra doença também muito séria são as alergias. A alergia também é uma reação exagerada do sistema imunitário, tá? Pode ser contra alérgenos, que é chamado de alérgenos, são aquelas substâncias que vão causar alergia. Pode causar numa pessoa e não causar em outra. Por exemplo, a gente tem a poeira, o pólen, determinados alimentos que uma pessoa pode ter alergia a um determinado alimento e outra pessoa não ter. Medicamentos, substâncias que você pega, uma planta, uma pomada, qualquer coisa pode desencadear uma alergia, né? Que é uma reação exagerada do sistema imunitário que vai desencadear diversos problemas, né? Então, a gente tem as alergias respiratórias, né? Que a pessoa tosse muito, espirra muito, fica com saindo aquela águazinha do nariz, os olhos ficam irritados, né? Tem gente que confunde, acha que às vezes é uma gripe, não é, uma alergia, né? Começa a pegar poeira, começa a espirrar. Tem a rinite alérgica, né? Problema nos olhos, os olhos ficam lacrimejando. A gente tem também manifestações na pele, tá certo? Pode ser qualquer coisa que você toque. Enfim, é uma doença relacionada com o sistema imunitário que tem N causas, tá? Então, é preciso tomar cuidado toda vida que for tomar um medicamento, tá? Então, faz sempre o testezinho na pele. Alimentos também podem causar reações alérgicas. Enfim. E temos finalmente aqui os
transplantes, que são substituições de órgãos, tecidos ou órgãos, por exemplo, a pessoa teve um problema no rim, precisou receber um rim novo, às vezes o organismo rejeita, porque ele vai entender aquele órgão que foi colocado dentro dele como uma substância estranha ao corpo. E aí ele vai produzir N reações. Quando as pessoas fazem transplantes, muitas vezes elas precisam tomar remédios para baixar a imunidade, para que as células não produzam reações negativas contra o próprio corpo, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Um pouco. Qualquer dúvida, volto a dizer, é só se comunicar comigo, tá bom? Pode falar comigo no privado, tá? E eu estou à disposição de vocês. E é isso, espero que fiquem todos bem, não é? E até uma próxima. Beijo para todos.